Questão de LDB 2024, a banca Instituto Ágata. Vamos ver o que nós temos aqui. Então, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional determina que o poder público, no âmbito de sua competência federativa, tem a obrigação de divulgar a lista de espera por vagas nos estabelecimentos de educação básica de sua rede de ensino. Assinale a alternativa que explicita corretamente essa determinação. Legal. Então vejo que nós temos uma questão recente aqui, não é? Bom, e aí, qual que é a dificuldade? A dificuldade muitas vezes é que a banca traz o texto de lei, fala até do que se trata, né? Ou seja, a obrigação de divulgar a lista de espera por vagas, mas não fala, por exemplo, em qual artigo isso está, não fala nada disso. Como eu imagino que pode ser uma novidade para muitas pessoas, muitos de vocês aí, então vejam aqui, nós temos o artigo 5º, eu já aproveito para fazer uma revisão do artigo 5º e depois a gente volta para a alternativa, tá? Correta. O artigo 5º é muito importante porque ele vai trazer no caput dele, o que é o caput? A cabeça do artigo, né? Lá no início dele, no caput, ele traz aqui o acesso à educação obrigatória. O acesso à educação obrigatória é direito público subjetivo. O que significa direito público subjetivo? O Estado precisa garantir educação para todos. Se ele não garante educação para todos, aqueles que não têm acesso à educação poderão exigir imediatamente. Esse é o ponto. Então, direito público subjetivo quer dizer, é um direito, a educação é um direito que o Estado precisa ofertar. E se ele não ofertar, aquele que não tem acesso à educação pode exigir imediatamente. E o Estado, obviamente, precisa efetivar esse direito. Agora, quem pode acionar o poder público para exigir esse direito? Uma vez que o acesso à educação, e aqui tem uma palavra, gente, que é muito importante, né, que é o seguinte, acesso à educação obrigatória, tá bom? O artigo 5º, ele está sendo muito claro com relação a isso. Então, o acesso à educação obrigatória, aí perceba, a partir dos 4 anos de idade, matrícula na pré-escola. Desde 2013 essa é a regra, não é? Então isso vale, por exemplo, para aquele pai, mãe responsável que vai matricular a criança na pré-escola aos 4 anos. E também, a partir disso, para os outros anos, etapas da educação básica. Então, no caso, quem pode acionar o poder público para exigir esse direito, ou seja, para exigir o acesso à educação obrigatória? Pode ser qualquer cidadão, pai, mãe, de aluno, qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e o Ministério Público. Todos esses podem acionar o poder público para exigir o acesso à educação obrigatória. E aí, no parágrafo 3º, até então nós estamos falando do caput, tá bom? Tudo isso é caput. Aí o parágrafo 3º vai trazer um ponto interessante. Qualquer das partes, ou seja, qualquer dessas partes que nós vimos aqui, qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, etc., tem legitimidade para peticionar ao Poder Judiciário. O que é peticionar? É entrar com uma ação em juízo. Entrar com uma ação pedindo o quê? A garantia, o acesso à educação obrigatória. Eu fui matricular minha filha, não tem escola. Como assim? Entra com uma ação. Eu quero que seja providenciada a escola para eu poder matricular minha filha, meu filho. Então, trata-se de ação, ok? Então, qualquer das partes tem legitimidade, ou seja, pode entrar com uma ação no Poder Judiciário, pode peticionar no Poder Judiciário. E essa ação, que é uma ação judicial, ela tem como características, ela é gratuita, a pessoa não precisa pagar, não tem necessidade de pagar, e ela é de rito sumário. Rito sumário quer dizer, é um rito simplificado, consequentemente mais rápido, até mesmo por causa da urgência da matéria, que é acesso à educação obrigatória. Tá bom? Então, o rito sumário é um rito mais simplificado, consequentemente mais célere, mais rápido. Maravilha. Agora vejam, dever do poder público, parágrafo 1º.
Isso tudo, quando você vai ler o artigo 5º, tá tudo na sequência lá, tá bom? Caput, aí vem parágrafo 1º, 2º, 3º, é que aqui, ao estudar a lei, eu não vou ficar lendo o artigo daquela forma. Minha intenção é nós conversarmos sobre o conteúdo do artigo para que você tenha essa familiarização e depois fique muito mais fácil para você estudar e memorizar. Então, qual que é o dever do poder público diante disso tudo? Olha lá, 1, 2, 3, 4. O dever do poder público está nos 4 incisos que estão presentes ali a partir do parágrafo 1º. Então, o poder público na esfera da sua competência, o que quer dizer isso? Por exemplo, o município é poder público, não é? O município tem o dever de recensear, olha a palavra, hein? Anualmente, cuidado, não é semestralmente, bimestralmente, nada disso, anualmente. Então, o poder público tem o dever de recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar. Cuidado, porque de repente você pode ficar distraído e aparecer assim, recensear anualmente todas as crianças e adolescentes. Não está dizendo isso. Todas as crianças e adolescentes, está dizendo crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Tá bom? Então, o município é poder público? É. O município tem o dever de recensear anualmente crianças e adolescentes de idade escolar? Tem, mas na esfera da sua competência, da sua rede de ensino, levando em conta as suas escolas. Então, vai recensear, por exemplo, criança de 4 anos. É dever do poder público municipal. Por quê? Porque o município vai atender crianças de 4 anos na sua rede. Vai atender pré-escola. Tem que ter pré-escola para todo mundo. Tem que universalizar. Então, por que tem que recensear? Para entender qual é a demanda e se preparar para atender essa demanda. Fazeres a chamada pública, que é chamar para fazer matrícula, não é? Pais, as matrículas estão abertas, matricule seu filho. Zelar pela frequência à escola. Cuidado, pessoal, porque muitas vezes tem lá a questão dizendo assim, é dever apenas do poder público zelar pela frequência à escola. Não, nesse caso não. Nesse caso é zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. E aí vem a questão que nós estamos analisando, que é o artigo 5º, parágrafo 1º, inciso 4. Divulgar lista de espera por vagas nos estabelecimentos de educação básica de sua rede, inclusive creches, por ordem de colocação e sempre que possível por unidade escolar, e divulgar também, o texto vai dizer, bem como divulgar os critérios para a elaboração da lista, tá bom? Então, em outras palavras, tem que divulgar a lista de espera por vagas nos estabelecimentos e também os critérios para a elaboração da lista. Porque se tem uma lista de espera, tem que ter os critérios, e os pais responsáveis precisam saber quais são esses critérios. Esse inciso não tinha antes, esse inciso surge, ele é introduzido em 2023, ele é novo, relativamente novo, não é? Já que nós estamos estudando o artigo 5º, eu vou terminar então o artigo 5º e depois a gente volta para responder a questão. Existem outras questões no artigo 5º, por exemplo, esse parágrafo 2º. Olha lá, responsabilidade do poder público em todas as esferas administrativas. A responsabilidade está aqui, ó. Primeiro, o poder público vai dar prioridade, gente, à educação obrigatória. Então, entre universalizar a creche e universalizar a pré-escola, qual é a prioridade do município? Muito bem, é priorizar a pré-escola. Por quê? Porque a matrícula é obrigatória na pré-escola. Então, não quer dizer que as crianças não tenham direito à creche. Tem. Inclusive, a creche tem um papel também socializador, né? Além de socializador, tem um papel, aliás, social também, porque os pais também precisam, né, da creche. Mas, entre universalizar a creche e universalizar a educação obrigatória para a escola, primeiro a pré-escola. A prioridade é a pré-escola. E depois, em seguida, o poder público contempla os demais níveis e modalidades de ensino conforme as prioridades constitucionais e legais. Beleza? Maravilha. O parágrafo 4º do artigo 5º fala sobre a possibilidade de crime de responsabilidade.
Então, veja, o poder público tem que ofertar o acesso, garantir o acesso à educação obrigatória, não é? Se o poder público não faz isso, tem um responsável. Esse responsável, por exemplo, o prefeito de um município, é o responsável pela oferta de educação no âmbito do seu território, do município, da sua rede. Se ele não atuar de forma adequada, se for comprovada a negligência dessa autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, então cuidado com a palavra obrigatório, o artigo 5º, ele está batendo ali no ensino obrigatório. Então, se ele não oferta, se ele for negligente, ele pode responder sim, ele pode responder por crime de responsabilidade. O que acontece é que muitas vezes, muitos prefeitos vão dizer, mas eu não tenho recursos. E o que vai ser analisado não é a falta de recursos, mas o como ele administra os recursos que são direcionados para a educação. Muitas vezes, os recursos que devem ser direcionados pelo município não são direcionados e com certeza não vai conseguir universalizar muitas vezes, ou eles são mal aplicados. E essa má aplicação, né, não tem limites. Imagine, por exemplo, o prefeito em época de campanha querendo se reeleger, pega ali uma verba da educação e vai construir praça pública para ganhar voto. E aí isso seria o absurdo do absurdo, não é óbvio que vai responder por crime de responsabilidade nesse caso. Então seria um exemplo. E garantia do cumprimento da obrigatoriedade de ensino, nos termos do parágrafo 5º, diz assim, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior, ok? Então esse parágrafo 5º diz respeito a essa garantia, faz parte, né, para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, essa medida aqui faz parte. Maravilha, vimos o artigo 5º e aqui ficou fácil. Por quê? Porque nós temos que achar qual é a alternativa que condiz, então, com o artigo 5º, parágrafo 1º, inciso 4. E a alternativa é a letra A. Diz lá, divulgar a lista de espera por vagas nos estabelecimentos de educação básica de sua rede, inclusive creches, por ordem de colocação e, sempre que possível, por unidade escolar, bem como divulgar os critérios para a elaboração da lista, ok? O exercício que eu deixo para você é parar esse vídeo e entender por que a B, C, D e E estão incorretas. E aí você vai perceber que elas não condizem com o texto do artigo, tá bom? Maravilha!